Boa noite de salvação em Cristo Jesus. Eu quero deixar uma palavrinha aqui com os amados irmãos, que tem o título aqui, O Plano de Deus. O plano que Deus tem para mim e para a tua vida, né? São os melhores, eu creio. A postura da sociedade moderna tem contribuído sensivelmente para a destruição de uma das suas instituições milenares, o casamento. Opções cada vez mais liberais, habituais e frequentes, como infidelidade, dissoluções familiares e divórcio, já não nos choca tanto. Na verdade, quase chegamos a nos acostumar com elas. Atualmente, não é muito fácil encontrarmos casais felizes. Contudo, estabilidade conjugal deveria ser a regra e não a exceção. A infelicidade na vida familiar não pode pairar sobre nossas cabeças como uma sentença ameaçadora. Deus fornece em sua palavra vários conceitos que, se praticados, facilitam o esforço que as pessoas fizeram para atingir o ideal de construir um lar feliz. Na Bíblia, há instruções para os maridos e para as esposas, algumas específicas, né? Que está em Efésios 5, 22, 23, e outras gerais que podem enriquecer o convívio conjugal, que está em Filipenses, 1 Coríntios 13, descortina os segredos do amor verdadeiro. Se você está enfrentando problemas com seu casamento, não corra de Deus, mas para Deus, não desista. Há esperança e saídas. Deposite suas dificuldades aos pés da cruz de Cristo. Ore incansável, incessantemente, pedindo ao Senhor que ministre a sua vida no meio da sua palavra. Converse com seu cônjuge, exponha suas dúvidas, sentimentos, emoções, preocupações, necessidades mútuas. Orem juntos a respeito do que lhe aflige. É provável que não aconteça mudanças instantâneas, mas certamente elas ocorrerão. A palavra de Deus é viva e eficaz, e ela tem poder para transformar vidas e casamentos. Se buscarmos o Senhor e nos dispusermos a seguir suas recomendações, Ele nos dará força para fazermos nosso casamento reviver das cinzas. Lares estáveis e felizes, esta é a vontade de Deus. Portanto, una-se a Ele e aceite o desafio de construir ou reconstruir um casamento mais amoroso, saudável e feliz. Essa palavra vem de encontro à minha própria vida, né? Que eu achei, né? Porque eu já com 66 anos, né? Meu esposo com 64 anos, né? Então, pessoas que já maduras, né? Que já tinham tido outras uniões, que já sabia perfeitamente o que era um casamento, conviver, né? Embora há uma adaptação, porque somos diferentes, né? Pensa de uma maneira, ele pensava de uma maneira e eu de outro jeito, né? De outra maneira, porque nós ambos tínhamos já constituído uma família. Eu tinha a minha família e ele tinha a família dele. Então, o que acontece quando há o casamento? Há uma união das famílias e não uma divisão, certo? O normal seria ter a união e não a divisão, né? E outra, quando nós nos conhecemos, ele me conheceu dentro da igreja, fazendo a obra missionária, pregando, dirigindo o culto, sendo líder de mulheres, tendo uma função
dentro da igreja. Eu tinha que o que ele tinha que ser feito? Ele se juntar, se fortalecer, se alinhar a mim, para que nós pudéssemos crescer juntos, né? Na mesma fé, no mesmo processo. Problemas, lógico que nós teríamos, né? Porque somos famílias diferentes, gostos diferentes, né? Mas eu sou uma pessoa muito maleável, então eu tentei me adaptar às situações, me render, até muitas vezes me humilhar, porque ele era muito radical. Ele é radical, ele não morreu, né? Ele é radical. E qual o problema? Você só vive com a Bíblia na mão. Você só vive quando não está orando, está louvando, está com a Bíblia na mão. Até parece que eu passava as 24 horas do meu dia falando da palavra de Jesus, né? Não tinha casa para arrumar, não tinha mercado, compra, médico, né? Da assistência na clínica, e ele é masoterapeuta, tem uma clínica, fazia atendimento, e eu fazia conserto de costuras também. Eu sei que eu me dividia em muitas, né? Mas mesmo assim, o que a palavra aqui acabou de falar, que nós temos que orar juntos, né? Mas o propósito da oração era somente num dia específico e pronto, porque havia um culto no lar. E houve um problema, que a nossa igreja foi dissolvida e o culto acabou. E ele ficou achando que a culpa era minha, porque tinha que ter um pastor, né? Uma liderança. E as pessoas, cada um foi para um canto, para uma igreja, procurar um lugar para congregar, né? E ele queria que a igreja fosse lá na casa, sendo que ele falando que o nosso casamento estava todos desconcertado, que eu não sabia ser mulher, que eu não sabia ser isso, que eu não sabia ser aquilo, né? Se tivesse me conhecido antes, não tinha casado comigo, e outras coisas. E eu dizia o mesmo: se eu te conhecesse antes, eu também não tinha casado contigo, né? Porque eu senti podada de não poder fazer mais aquilo, manter meu hábito de oração, né? Visitar, e aos cultos tinha que, porque a mulher tem que andar junto com o marido, que não sei o que lá. Se eu tivesse fazendo ajoelhada, orando, fazendo um propósito, qualquer coisa, que não podia orar no quarto, e era M situações. Mas aqui a Bíblia, o que eu acabei de ler aqui, né? O que a Bíblia aqui diz, né? Que nós temos que orar cessantemente, né? Mas, na realidade, na prática, não acontece isso, né? Vivemos numa época que a estrutura familiar tem sido ameaçada incessantemente. O compromisso assumido com o casamento tem sido vulgarmente desrespeitado em prol da individualização. Sendo assim, o casal deve se empenhar para proteger a forma lúcida e sábia. Lúcio não tinha lucidez e nem sabedoria, porque ele era o cabeça, e eu, a mulher, como diz que eu tinha que me anular. Me anulava muitas vezes. Eu não tinha voz.
Então, aqui a Bíblia é bem clara, diz: ser bem orientado e tratado poderá se tornar mais compensador nos relacionamentos, no casamento. A recomendação é nos dará força para fazermos nosso caso reviver das cinzas. Mas as cinzas já tinham sido assopradas, porque eu disse que ia embora e dizia que me deu uma casa, a casa é dele, e meu filho veio TDAH, TEA, né? Morava com meu irmão e começou a ter problemas. E eu tive que socorrer o meu filho, a minha bênção, a minha cria. E orei muito ao Senhor, que diz, né? Que Deus faz o desafio de construir ou reconstruir. Eu até pensei em reconstruir, mas vi que continuava a mesma coisa, do mesmo jeito. Não ia mudar. Mudava por conveniência, né? Para ganhar um brinde, igual criança. Nós não somos mais criança. Nós somos adultos, temos que ter o pé no chão. Eu já, quando me conheceu, já tinha um projeto assinado pelo Deus vivo. E ele disse que eu o enganei, que eu queria trazer para o lugar que estou, custasse o que custasse, mas não é bem a verdade. Ele já sabia qual era o meu futuro, né? E eu ficava angustiada porque eu me sentia presa, podada da minha liberdade, da liberdade até de orar. Esperava sair para fazer algum atendimento para poder orar. Se eu estava ouvindo um louvor, tinha que ficar vigiando para desligar, né? Porque eu só sabia falar de Jesus. Eu não sabia falar de amor. Eu só tinha o amor de Jesus. Eu não tinha o amor do marido. Eu tinha obrigações com o marido, mas eu não tinha o amor do marido. Era diferente, né? Então, eu cumpri obrigações e ele cumpria a obrigação dele. Ele fazia o papel do cabeça, o crente capa. Isso começou a me fazer muito mal, a corroer minha alma. Eu perdi a graça. Eu perdi o ânimo. Fiquei abatida, minha alma ficou abatida. E eu vim embora. Eu orei muito ao Senhor. Quando começou, quando eu conheci, que eu olhei pela primeira vez o rosto do meu esposo, foi num culto na casa dele, porque ele frequentava a mesma igreja que eu, e eu nunca tinha o olhado, reparado como um homem. Para mim era um irmão. Eu não estava na igreja com interesse, né? Mas
por motivação dos pastores, eu vendo a carência, a necessidade, eu, boa samaritana, ajudar, acabei me envolvendo, né? Nos envolveram. E eu achei que seria bom, porque nessa idade a gente não tem aquele fogo, aquela paixão da adolescência. A gente tem empatia, tem carinho, tem o amor de Deus, né? Que com o tempo, com o tratar, com a convivência, transforma em vencer amor, mas não por obrigação. É tudo espontâneo, não por pressão, né? Porque quando nós aceitamos a Cristo, não é por pressão, é por amor a Deus. E ele sabia que eu era apaixonada por Jesus. Falei, se Deus permitir, se for da permissão do Senhor. Então foram feitas muitas orações, muito culto, né? Fomos monte, tudo. E assim Deus, ele não achava graça ir no monte, mas quando ele estava precisando, necessitado, ele foi ao monte, foi buscar na fonte. Mas é assim, né? A igreja é um hospital. As pessoas quando são curadas, elas querem curar outras pessoas. E outras, quando são curadas, recebem alta e saem do hospital. Outros ficam como voluntários, né? Então é assim a vida, o cotidiano da gente. Mas eu, para a honra e glória do Senhor, o Senhor me restaurou, me deu graça, me deu alegria, me deu força. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Cantávamos muito isso na igreja, né? Cantávamos muito. E para mim eu continuo cantando e me alegrando na presença do Senhor, porque Ele é o Deus da minha vida, da minha salvação. Ai de mim se não fosse o meu Senhor, né? E o plano de Deus para minha vida continua de pé, né? Ele me sustenta, né? Não tem ali em Isaías 54 diz: eu sou teu marido. Então, é isso. Eu tenho sido sustentado por esse marido, que é essa palavra, que é a graça, que é o amor de Deus para com a minha vida. A minha dependência vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E é nele que eu creio. E é nele que eu estou aliançada e alicerçada para a glória do Senhor. Amém? Mas Deus continua fazendo maravilhas, né? Porque tem que haver a corte, né? Mesmo que nós não sejamos, né? Nós achávamos, né, que nós já tínhamos idade e maturidade suficiente, mas era necessário fazer a corte. Muito gentil, muito amável, caixa de bombom, flores. Nossa, sempre trazia flores, né? E eu me alegrava, achava muito gentil, né?
me deu uma joiazinha de presente, um colarzinho que eu até tirei com um coraçãozinho, um anelzinho, porque eu acho que não fazia mais parte, não fazia mais sentido aquilo. Mas para a honra e glória do Senhor Jesus, que eu estou firmada na rocha. A minha casa está firmada na rocha, está firmada em Jesus. E eu assim agradeço, né, ao Senhor todos os dias, porque Ele é fiel e a sua fidelidade dura para sempre. Que a graça do Senhor seja com cada um de vós. Que Deus abençoe os vossos casamentos, né? Que vocês façam uso da palavra do Senhor, né? Orem junto, tire um momento para meditar, para falar. Orem na hora da refeição, né? Até na hora da refeição, quando eu orava, ele dizia que eu fazia um culto. A minha oração era um culto, né? Tudo isso. Agora, no momento, assim, eu ando na correria, né? Mas todo dia eu tenho orado ao Senhor, né? Quando eu vou caminhando, quando eu estou voltando, estou agradecendo ao Senhor, né? Porque tem surgido oportunidades e eu tenho abraçado essas oportunidades. Eu tenho me preparado, né, para ter novas oportunidades no mercado de trabalho, porque os planos de Deus vão se concluir na minha vida, eu creio, em nome de Jesus. Que a palavra de Deus diz que nenhuma arma forjada, preparada, prevalecerá contra os ungidos do Senhor. E eu creio que eu sou ungida do Senhor, porque agora eu posso declarar que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Isso é uma honra, não só para mim, mas para Deus, né? Que recebeu a minha família, que escreveu no livro da vida o nome da minha família. Porque Ele é fiel o tempo todo. E a sua misericórdia dura para sempre. E Ele não é homem para que minta, não é homem para que não cumpra com a sua palavra. Ele é Deus e a palavra dele é imutável, não muda. Nós mudamos de opinião, nós retornamos para trás, muitas vezes outros retornam para o vômito, retornam para Lodebar. Mas eu recebi uma palavra, que Lodebar nunca mais na minha vida. E eu tomei posse. Lodebar nunca mais. Porque Lodebar é terra de esquecimento. É terra que ninguém deseja morar. É terra dos excluídos. É terra daqueles que não têm oportunidade. Tentaram me enterrar em Lodebar, mas Deus me arrancou de Lodebar, assim como o filho de Jonatas, que estava esquecido em Lodebar. E um dia o rei lembrou. Tem algum filho, algum parente do rei Saul? E Ziba lembrou, né, de Mefibosete. E o rei mandou chamar a carruagem, mandou a carruagem buscar Mefibosete. E assim Deus não foi uma carruagem espiritual, para me tirar da terra do sofrimento, da terra da angústia, da terra da tristeza, do lugar aonde não me cabia mais. E eu glorifico ao Senhor todos os dias, porque Ele tem cuidado de mim e do meu filho. Na minha pouca força, eu tenho conseguido me manter, pagar o meu aluguel, pagar a luz. O alimento não tem faltado.
Tenho passado dificuldades, tenho passado dias difíceis, mas com Jesus tudo fica bem. No final, tudo dá certo, porque a minha alegria vem do Senhor, a minha força vem do meu Deus, que fez os céus e a terra. Aleluia! E o meu sorriso, ninguém vai tirar, porque vem dele. Tudo que tenho e tudo que sou vem do Senhor. Amém? Que Deus abençoe, né? A vossa união, o vosso casamento, que o cordão de 3 dobras não venha se partir, mas venha permanecer em unidade com essa palavra. Com essa palavra que dá vida, que transforma, que te renova, que te aviva e te liberta. Porque para o nosso Deus não há impossibilidade. O impossível é para nós, que somos seres humanos, somos falhos e pecador, mas para Deus não há impossível. Então, meu irmão, creia nesta palavra e viva com Jesus, para Jesus, com a tua família, porque a nossa primeira igreja é a nossa família, tá? Cuida bem daquilo que Deus te deu, que Deus te presenteou, porque ter uma família na presença do Senhor, alicerçada, aliançada em união, dê glória ao Senhor e peça a Deus para blindar a tua casa e a tua família, porque o adversário anda ao derredor, buscando a quem o tragar. Ele veio para matar, para roubar e destruir, mas que Deus possa te blindar a tua casa, teu casamento, teus filhos, tua família, teu trabalho. Tu seja próspero na presença do Senhor. Ser próspero na presença do Senhor não é ter riqueza, é andar segundo a palavra do Senhor, andar em obediência. A prosperidade acontece do tempo certo, no momento exato. Amém? Que Jesus abençoe. Uma boa noite de salvação.